Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, como é que nós vamos falar sobre escalas termométricas? Hoje é isso, escalas termométricas. Lembra? Celsius, Fahrenheit, Kelvin? Nós vamos falar dessas três. E se você tem interesse nesse conteúdo, vem comigo que eu vou lhe mostrar. Mas antes, não esqueça do nosso acordo. Eu levo um conteúdo de qualidade para você e você inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe bastante esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso. Agora sim, vem comigo, eu vou lhe contar. Então, escala Celsius. A escala Celsius você tem ponto de gelo e o ponto de vapor. Duas temperaturas que são chamadas pontos fixos e que você tem que saber de cabeça. Tem que estar no sangue. Ela tem que estar no sangue. 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Ponto de gelo, ponto de vapor. Né? O intervalo entre os dois pontos fixos é dividido em 100 partes iguais, tendo cada divisão correspondente a 1 grau Celsius. Ao primeiro ponto fixo é atribuído o valor de 0 e para o segundo, o valor de 100. Certo? Então, agora na escala Fahrenheit, que é usada muito em países de língua inglesa, o ponto de gelo na escala Fahrenheit são 32 graus Fahrenheit. O ponto de vapor, 212. O intervalo entre os dois pontos é dividido em 180 partes iguais, sendo cada divisão correspondente a 1 grau Fahrenheit. Mas vamos ver o seguinte, que a escala Celsius ela também é chamada de escala centígrada, porque é divididos em 100 partes iguais. Mas não fala 100 graus centígrados, fala 100 graus Celsius, que é o correto. E por favor, não fale que a escala Fahrenheit é 180 não, tá? Não existe isso. E vamos lá. Continuando, escala Kelvin. Escala Kelvin é a escala do Sistema Internacional de Medidas, onde o ponto de gelo equivale a 273 kelvins. E não tem grau, tá? Kelvin não é grau. E o ponto de vapor de 373 kelvins. O intervalo entre os dois pontos também é dividido em 100 partes. É também uma escala centígrada. Tá? E a escala Kelvin também é conhecida como escala absoluta, pois tem origem no zero absoluto, que é o zero Kelvin. O zero absoluto, que é o zero Kelvin, é aquela temperatura onde não há mais movimento em nenhum corpo. Está tudo parado. Então, por isso é que ela tem origem no chamado zero absoluto. Certo? Então, continuemos aqui. Conversão entre as escalas. A temperatura de um sistema físico pode ser convertida nas três escalas em estudos e expressão. Ou seja, você pode passar de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Kelvin, de Kelvin para Fahrenheit. Ou seja, você pode fazer o que você quiser. Então, as expressões usuais são as seguintes. Aqui, ó, temperatura em Celsius, nessa letra grega eu gosto de usar o chamado θ, que é essa zerinho cortado. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, para passar de Celsius para Fahrenheit, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Você não precisa decorar essa fórmula, tá? Mas é bom você saber, senão ou então você tem que saber como converter, tá? E eu vou ensinar isso numa próxima aula. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273, Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273, certo? E agora vamos ver um exemplo prático. Uma temperatura de 70 graus pode ser agradável? Então, 70 graus pode ser agradável? Bom, nós já sabemos que 70 graus Celsius não seria nada agradável. Seria muito quente. Agora, se esses 70 graus Celsius fossem em Fahrenheit, será que seria agradável? Vamos entender. Então, eu estou atribuindo esses 70 graus como se fosse em Celsius. Até então, a gente não saberia. Então, pega essa fórmula, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. Então, se eu atribuir esse valor de 70 como Celsius, o que você vai fazer? Você quer saber a temperatura em Fahrenheit? Desculpa. 70 graus Celsius a gente já sabe que é um inferno. Agora, a temperatura, se for em Fahrenheit, você vai substituir aqui em Fahrenheit. Faz o cruz credo aqui, ou seja, multiplicação em cruz.
9 temperatura θ né, igual a 5 vezes 70 menos 32. Resolvendo aqui dentro, 38 vezes 5, 190, né? Ou seja, 9 θ é igual a 190. Temperatura em Celsius, 21 graus Celsius, 21,1 graus Celsius. Tá bom, é um pouco agradável, né? Se isso aqui fosse graus Celsius, seria o inferno. Agora, se fosse graus Fahrenheit, daria 21 graus Celsius. É agradável. E agora, se a temperatura fosse em Kelvin, aí a coisa, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, agora, se esses graus, né, fossem relacionados à escala Kelvin, sabemos que Kelvin não é grau, mas vamos lá. 70 é igual a temperatura em Celsius mais 273. Aí agora que mora o perigo. Porque quando você joga aqui para o outro lado, ele vai negativo e nós vamos ter uma temperatura negativa de menos 203 graus Celsius. Nada agradável, nada agradável. Pois é, então acabamos de ver esse conteúdo e podemos ver que a mesma temperatura numericamente falando pode representar sensações térmicas em várias unidades diferentes, em várias escalas diferentes. Então, é muito importante você saber, né? Para simplesmente não ficar olhando assim, ué, 104 graus, 104 graus lá nos Estados Unidos e o pessoal tá na praia? Como não ferveu? Pois é, né? Então você tem que saber em que unidade, né, de que escala termométrica nós estamos falando. Então, meus amigos, gostou do conteúdo? Se gostou do conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de fazer aquele nosso acordo. Eu entrego o conteúdo, você compartilha o vídeo, se inscreva no canal e comente esse vídeo para saber quero saber o que você achou, se gostou do conteúdo. E outra coisa, compartilhe bastante esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso, tá certo? Então, não esqueçam aí de quem puder apoie esse PicPay Mercado Pago, quem não puder, compartilhe bastante esse vídeo. Dê uma força no Instagram. Muito obrigado. Até a próxima.